Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente quero desejar as boas-vindas a todos que estão me assistindo do outro lado nessa palestra online e graças à tecnologia hoje é a maneira mais democrática que existe de se transmitir conhecimento, né? Que é o que eu gosto de fazer, tanto aprender como transmitir. E me utilizo bastante da internet como meio de aprendizagem também. Mas quem sou eu, né? Meu nome é Jean Oliveira. Eu sou palestrante e consultor em temas voltados à área comercial, atendimento, vendas, negociação, estratégias e sou um estudioso entusiasta do neuromarketing, né? Minha vida inteira foi pautada na área comercial. Eu venho de uma família voltada a essa área, desde fabricantes, lojistas, vendedores, e desde muito cedo eu entrei nessa área vendendo produtos, né? Eu era representante comercial, né? Cobria 4 estados, viajando e apresentando os meus produtos. E eu comecei a sentir uma dificuldade e que eu tinha eu tinha um compromisso com os meus clientes de apresentar e fornecer os meus produtos, mas da mesma forma eu também queria um compromisso deles de que eles colocassem o produto para o consumidor final, né? E isso foi uma coisa que me angustiava, isso era uma coisa que me angustiava, né? Não acontecia tão bem quanto o que eu fazia o meu produto entrar na loja. Então foi graças a essa dificuldade que eu comecei a ministrar cursos, palestras, técnicas de vendas para os vendedores das lojas. Repito, o meu compromisso inicial não era fazer o meu produto entrar na loja, e sim fazer com que ele saísse da loja. Com isso eu comecei a ministrar e dar treinamento técnico e de vendas aos vendedores das lojas, né? E além de vender, eu sempre gostei de escrever. E comecei a escrever sobre vendas, escrever sobre minhas andanças. E certo dia a revista Venda Mais, por exemplo, me chamou para publicar um artigo sobre vendas. E aí começou a minha trajetória de escritor e de palestrante, vamos dizer assim, né? Logo após o artigo, na Venda Mais, vieram outras revistas, outros sites onde eu disponibilizo artigos, e logo em seguida o convite para participar de um livro. O livro da editora Ser Mais, chamado Ser Mais em Vendas. E na ocasião eu fui o único do Norte e Nordeste a ser convidado para o livro, né? Logo na sequência, no ano seguinte, teve o segundo livro, que é o Ser Mais em Excelência no Atendimento ao Cliente. Que nesses 2 livros eu sempre apresentava, aliás, as minhas experiências, né? O que é que eu acertei, o que é que eu errei, e de certa forma contribuindo para o sucesso de outras pessoas. Eu tenho uma empresa chamada Oliver Equipamentos, que fornece equipamentos de proteção individual, botinas, luvas, máscaras, capacetes, enfim. Tem uma outra empresa chamada Qualidade de Venda, Neurobusiness, uma empresa de treinamentos corporativos e organização de eventos. E nesse segmento eu venho atuando como consultor independente e apresentando o meu trabalho e apresentando o que eu venho aprendendo, aplicando principalmente nas empresas. Antes de pensar em venda em si, eu sempre buscava imaginar não o que acontecia, não a estatística, não os números, mas o porquê que aqueles números aconteciam, o que fazia aqueles números acontecerem, né? Então, eu sempre buscava ver o lado humano da venda. Desde sempre, eu já estudava, eu já via, eu já vivenciava o neuromarketing. Mas só em 2011 que eu fui descobrir esse nome. Que a partir daí eu comecei mais a me dedicar, a pesquisar, a estudar mais o assunto e em seguida aplicar o conhecimento que eu obtia do neuromarketing nas empresas e ver as diferenças dos resultados que causavam, né? Mas, enfim, o objetivo principal do marketing é deixar gravado na memória, na lembrança
do consumidor a minha marca. Esse é o objetivo principal. Só que 90% das empresas não conseguem isso. Hoje em dia é uma missão praticamente impossível. Aqui a gente vai falar sobre neuromarketing. O neuromarketing é a união da ciência com o estudo de comportamento do consumidor. É a união da ciência, é a aplicação da neurociência dentro do marketing, dentro dos negócios. De que maneira eu posso fazer com que a minha marca seja mais lembrada pelos meus clientes? Vamos ter uma ideia do seguinte: hoje em dia, quantas informações basicamente vocês têm, vocês recebem, quantos posts, quantos outdoors, quantas mensagens, propagandas vocês veem, quer seja no Facebook, quer seja na rua, enfim, milhares. Agora eu faço uma pergunta: quantas realmente vocês conseguem lembrar? Quantas realmente foram efetivas, foram eficazes, foram eficientes na missão de te fazer lembrar daquele contexto, daquela situação e daquela marca? Eu tenho certeza que pouquíssimas. Hoje em dia, a marca é uma situação, a marca de uma empresa, ela não deve ser jogada de maneira com que fique totalmente evidenciada. A marca fica como uma mensagem subliminar, criando um valor para aquela pessoa. Aquela marca fica como uma indicação de que ela tem uma missão que me é peculiar, tem uma missão que eu valorizo. Por exemplo, hoje em dia, empresas de bebidas, de refrigerantes, elas não fazem propagandas de refrigerantes. Elas buscam vários outros motivos, como por exemplo, felicidade, afetividade, família, união, emoção. Tudo isso tem a imagem da marca por trás. E nesses conceitos, nessas emoções que estão sendo ligadas, é que a marca vai ficar linkada, é que a marca vai ficar registrada na mente do consumidor. O neuromarketing, ele estuda as áreas do cérebro que são acionadas quando a gente vê determinada campanha publicitária, quando vê determinada marca. Como eu falei, a neurociência aplicado ao marketing, desvendando o comportamento do consumidor. É como que eu fosse realmente tirar a roupa de toda pesquisa de mercado. Que uma pesquisa de mercado, ela não diz tudo. Ela deixa alguma coisa escondida. E ali a gente vai, através do neuromarketing, através da neurociência aplicada ao marketing, desvendar esses mistérios. Dizem que hoje a maioria dos negócios lançados, cerca de 85% a 90% dos negócios lançados, eles falham. Mas será que é porque eles não estão levando em consideração o humano, a pessoa que está por trás daquilo? Será que eles não estão só vendo as estatísticas, em vez de olhar realmente, em vez de olhar também, aliás, para o lado humano? A maior contribuição do neuromarketing hoje em dia para o nosso cotidiano, depois das pesquisas que foram realizadas, na década de 80, Benjamin Libet, por exemplo, ele fez uma pesquisa onde pedia para que determinada pessoa apertasse um botão. Só que o cérebro era acionado antes dele apertar o botão. Na verdade, acontecia 500 milésimos de segundos antes de ser acionado o botão, a parte do cérebro já era acionada. E o que é que a gente tira disso? Esses estudos mostraram que tudo isso vinha da parte do cérebro chamado cérebro reptiliano. Vamos imaginar o cérebro. Essa parte aqui de trás, ela é chamada de cérebro reptiliano. É a parte mais antiga nossa. Reptiliano porque lembra os répteis. É a mesma parte que a gente tem
mesmo complexo cerebral que a gente tem, igual aos répteis. E eles agem, eles não pensam. Eles sentem medo, eles correm. Eles sentem prazer, eles pegam. Então eles agem, eles reagem, eles não raciocinam. E é isso que é o principal motivo da tomada de decisão. É o principal agente da tomada de decisão. Existe o cérebro reptiliano, existe o sistema límbico que fica aqui na frente, que esse é o responsável pelas emoções. E além disso, o neocórtex, que é a parte totalmente humana. O sistema límbico é igual de todos os mamíferos, lida com as emoções, com a afetividade. E o neocórtex é a parte mais humana, que é a que realmente diferencia a gente dos outros animais. É a parte do racional. Então, nosso cérebro, 3 partes. Sistema reptiliano, sistema límbico e neocórtex. A parte mais antiga, que lida com a sensação de fuga ou de luta, sobrevivência e prosperação da perpetuação da classe, medo, raiva. O outro sistema, chamado sistema límbico, lida com as emoções, com a afetividade, e a parte mais nova do cérebro, que é o neocórtex, e a parte verdadeiramente humana é a que lida com o raciocínio. Então eu tenho a dizer que nós não somos seres racionais que sentimos, nós somos seres emocionais que pensamos. Esses mesmos estudos de Benjamin Libet e de outros neurocientistas chegaram a concluir que quase 95% de nossas ações são tomadas no lado inconsciente, são tomadas pelo cérebro reptiliano. 95% é no inconsciente. Isso é o que justifica, por exemplo, você ver uma nutricionista que está obesa, ver um médico, um cirurgião cardíaco que fuma, por exemplo, ou uma cientista que tem mais de 50 pares de sapato. Isso não é racional, isso é irracional. Este é o motivo. 95% das nossas decisões de compra são tomadas na parte inconsciente do cérebro. E a parte inconsciente, ela é obsessiva, ela é autoritária, é ela quem decide. O que acontece depois é que a gente começa a raciocinar para justificar aquela decisão que o cérebro reptiliano tomou. Gente, vocês não precisam ficar copiando alguma coisa que eu esteja falando aqui. Os slides dessa palestra, vocês podem buscar depois no meu site, www.jeanoliveira.net, ou entrar no meu Facebook, Jean Oliveira BR, e deixar algum comentário e solicitar também o link dos slides da palestra, que eu disponibilizo tranquilamente, sem problemas, ok? Mas voltando ao assunto, pesquisas de mercado. Por que vocês acham que as pesquisas de mercado chegam a falhar? Se existem a situação de que 80% dos produtos lançados falham, mas se todos esses produtos que foram lançados foram feitas pesquisas de mercado, por que falharam? Será que a pesquisa não está correta? O que acontece? Acontece que a gente não diz exatamente o que sente. A gente não age como diz que age, e a gente fala coisas que a gente não gostaria de falar nas pesquisas, ou até falamos coisas que gostaríamos que os outros escutassem. Por isso que existe essa possibilidade das pesquisas de mercado tradicionais falharem, e as famosas margens de erro, que podem até serem maiores do que são as sugeridas quando as pesquisas estão em evidência, né? Aquela famosa margem de 3% para mais ou para menos, na verdade, ela pode ser sim bem maior. Por que acontece isso? Porque o ser humano, e isso é psicológico, a gente tem uma tendência natural à mentira e ao auto-engano.
A gente mente no trabalho, a gente mente em casa, a gente mente para conquistar alguma coisa que a gente quer. Gente, vale falar aqui que eu não estou generalizando nada, quase que não sai, eu não estou generalizando nenhuma situação. Existem padrões, eu estou falando de uma maneira geral. Lógico que existem também várias exceções, mas de uma maneira geral a gente tem uma tendência à mentira e ao auto-engano. Até para que a gente se sinta inserido num bando, a gente costuma mentir ou se auto-enganar. Sabe aquela situação que você inventou e ela foi tão bem inventada que até você acredita nela? Aquela mentira se tornou a sua verdade? Isso realmente existe. Então, levando isso para o lado da pesquisa de mercado, será que tudo que é falado numa pesquisa de mercado é real? A gente está falando aqui em neuromarketing, neuro de sistemas cerebrais, de estudar o comportamento do consumidor. O marketing em si, imagina a diferença do marketing e do neuromarketing como se fosse no marketing você recebendo uma chuveirada de informações e o neuromarketing você pegando essa informação, tomando ela de canudinho. Você vai bem na fonte, vai buscando bem a informação mais precisa. Não estou dizendo que de forma alguma os outros tipos de buscas de informações, como a pesquisa de mercado, enfim, estejam erradas. O neuromarketing vem a somar, o neuromarketing vem a acrescer para que a empresa possa se utilizar de todas essas ferramentas e tornar mais eficiente a sua apresentação, né? As pesquisas de mercado tradicionais podem falhar também porque existe uma situação chamada falsa memória no ser humano. Falsa memória, a gente pode acreditar que são aquelas histórias que eu não vivenciei, mas que eu me lembro. Essas memórias podem ser a de outra pessoa, você esteve com essa outra pessoa, você sentiu tanto quanto essa outra pessoa, mas não foi você quem vivenciou aquela situação boa ou ruim, mas você se lembra dela. E quando é ruim, ela afeta a pesquisa de mercado. Existe uma coisa chamada transitoriedade. Você pode ter ido ao supermercado numa semana, foi na semana seguinte, foi na próxima semana, e se perguntarem quando foi que você viu a informação de que, por exemplo, o pacote de arroz estava em promoção, você não vai lembrar se foi na primeira, na segunda ou na terceira semana. O cérebro é transitório, a gente se perde dentre esse tempo de informações. Então a pesquisa de mercado pode ter sim uma falha, porque a gente pode estipular um certo tempo, uma certa ação que aconteceu num determinado tempo, simplesmente para dizer que aquela situação aconteceu, mas eu não lembro realmente quando ela aconteceu ou como ela aconteceu. E existe uma outra situação chamada escurecimento verbal. Essa é bem interessante. O escurecimento verbal, ele fala o seguinte: se eu penso numa situação, eu estou utilizando o lado direito do cérebro. Agora, se eu tenho que explicar essa situação para outra pessoa, existe uma inversão. Eu começo a usar o lado esquerdo do cérebro. E nesse usar o lado esquerdo do cérebro, existe uma perda de informações, existe uma perda de bits nesse meio do caminho. Alguém quando era criança aqui já brincou daquela brincadeira chamada quem conta um conto aumenta um ponto? Onde ficava uma roda de amigos, uma roda de crianças, e a gente contava, falava no ouvido para uma, e essa primeira tinha que falar no ouvido da segunda, a segunda tinha que falar no ouvido da terceira, até chegar de novo em quem começou a brincadeira, a história, e a história chegava totalmente ao contrário, totalmente errada. A história nunca chegava à mesma que saiu, justamente por isso. Porque quando a gente tem que verbalizar, a gente perde informações.
Então, se eu tenho que dar opiniões, a gente perde informações que seriam muito necessárias numa pesquisa de mercado, né? Então, como eu vou garantir que essa pesquisa de mercado vai ser eficaz a ponto de jogar, por exemplo, uma empresa no mercado, a ponto de lançar um novo produto no mercado? Mais do que entender as estatísticas, eu tenho que entender como as pessoas funcionam, como as pessoas agem, né? Mais do que gerenciar um departamento de marketing, a gente hoje tem que gerenciar a memória do consumidor, utilizando duas coisas, atração e atenção. Quando eu consigo atrair o consumidor ou o shopper, como queiram chamar, quando eu consigo atraí-los para a minha mensagem, e não só atrair, mas deixar a mensagem fixa, deixar ele atento à mensagem, isso vai fortalecendo a memória. E se é uma situação que é valorizada por aquele público-alvo que eu estou trabalhando, minha mensagem, minha marca vai ficar subliminarmente para ele com uma proposta de valor interessante, e aí sim vai sendo fortalecido o meu nome enquanto empresa. Mas, Jean, você está falando que as pesquisas de mercado tradicionais não são totalmente confiáveis e que o neuromarketing pode vir a mudar muita coisa. Se pode vir a mudar, sim, na verdade já estão mudando. Nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, o neuromarketing é bastante difundido. Aqui no Brasil é que ainda é um embrião, vamos dizer assim, ainda está iniciando, apesar de algumas grandes empresas já trabalharem utilizando o neuromarketing. O neuromarketing ele funciona, ele é obtido, essas informações, através de equipamentos altamente sofisticados, como por exemplo, equipamentos de ressonância magnética. Aqueles mesmos que a gente vai fazer, que as empresas, por exemplo, se vangloriam dizendo que tem o equipamento de ressonância magnética de um Tesla, aquela caixa onde a gente entra e fica lá dentro e ele vai tirando imagens do nosso cérebro. Como é que funciona no neuromarketing? Enquanto a gente está dentro daquele tubo, a gente está assistindo alguma propaganda, algum vídeo, alguma mensagem, e ali a gente vai identificando quais são as partes do cérebro que estão sendo acionadas. Também temos o eletroencefalograma. Alguém já fez aqueles exames que a gente coloca vários sensores na cabeça? Esses também. Enquanto a ressonância magnética trabalha com imagens, o eletroencefalograma ele trabalha com gráficos. Ele mostra a intensidade, quanto que está oscilando as partes do cérebro que foram acionadas. Isso tudo mostrou que as primeiras partes acionadas eram a do cérebro reptiliano, que as tomadas de decisão são voltadas na área da sobrevivência, de garantir a minha existência, a minha permanência no meio onde eu vivo. Equipamento de ressonância magnética, eletroencefalograma, mas vejam só, isso ainda são equipamentos bastante caros para a gente fazer essas pesquisas, para a gente ter essas informações tão apuradas para que gerem dados para que a gente consiga transformar isso em ações estratégicas para as empresas. Hoje já existe o Mind, que é um eletroencefalograma mais portátil, vamos dizer assim. Existe uma preocupação de se fazerem essas pesquisas que elas se tornem mobile, que a gente consiga levar para qualquer canto. Já existem, as pessoas entram nas lojas e colocam o Mind e eles vão mostrando realmente que áreas foram acionadas e em cima disso vão se trazendo outras informações. Um outro equipamento que é bem utilizado é o Eye Tracking. Para quem gosta de futebol, vamos fazer aqui uma analogia. Sabe quando os locutores estão mostrando, olha aqui, essa área vermelha foi a área que o jogador ficou mais tempo e que percorreu mais. Aquela parte laranja, aquela percorreu menos, aquele correu menos.
O eye tracking funciona dessa mesma forma, né? Quando a gente coloca um óculos que mapeia o caminho onde eu estou olhando em determinada campanha, vai mostrando onde eu olhei, quanto tempo eu fiquei, mostrando, deixando aquelas partes mais em vermelho, né? Isso mostra, por exemplo, que por que as campanhas são tão bem sucedidas, são vistas, as pessoas gostam, podem até viralizar na internet, mas não geram resultados econômicos, não geram venda. Por quê? Por exemplo, num modelo clássico, num exemplo clássico, a gente pode mostrar esse caso aqui de uma propaganda de fraldas, onde está o bebê olhando para frente e do lado do bebê tem um texto e logo abaixo tem um pacote de fraldas com a marca. Quando a gente vê a figura do bebê, a gente se emociona e olha para o bebê. E aí vocês podem ver na tela que a parte que está com mais foco, mais atenção é o rosto do bebê. E que na lateral praticamente não se olha. Olha-se rápido e retorna. Olha-se para baixo e retorna. O foco é no rosto do bebê. Agora, quando a gente muda a propaganda, a campanha, e coloca o bebê olhando de lado, né? Coloca ele assim olhando, a gente tem a tendência de olhar para onde o bebê está olhando. Então, se eu coloco o bebê olhando para a minha marca, eu olho para o bebê e para a minha marca. Aí vocês já começam a perceber que a marca já foi evidenciada e que também ela ficou em atenção. E isso vai fortalecendo a mensagem. Então, o eye tracking vai facilitando isso, de eu definir qual campanha vai me trazer maior efetividade e maior retorno para a minha empresa, né? O eye tracking é um modelo bem interessante. Tem esse outro exemplo que a gente pode mostrar também, que é de uma empresa de shampoo, né? E você vê que está o shampoo e o rosto de uma mulher do lado. E a gente olha para o rosto da mulher, porque é uma bela mulher, e não olha para o shampoo. Olha rapidamente, mas não fixa no shampoo, não fixa na marca do shampoo. Da mesma forma que o bebê, refaço a propaganda e coloco esta mesma bela mulher olhando para a marca do shampoo. E aí você vê que fica vermelho, fica o foco de atenção tanto na marca quanto na pessoa que está fazendo a campanha. Ressonância magnética, eletroencefalograma, eye tracking. Existe um método neurocientífico chamado PACS, P-A-C-S, que foi desenvolvido pelos espanhóis da Brain House Institute, que fica em Madrid, na Espanha, e que eles determinam o nível de atenção que a gente tem em determinada propaganda. Eles, por exemplo, foram contratados pelo Festival de Cinema Clássico. E esse Festival de Cinema Clássico queria saber qual seria o melhor rosto a estampar a divulgação do Festival de Cinema Clássico. E tinham várias atrizes contemporâneas de nossa época, várias atrizes, e colocaram também outras atrizes de outras épocas. E para surpresa de todos, a que gerou maior índice de atenção foi a atriz Ava Gardner, que já faleceu há mais de 24 anos. Ela foi a que ficou em primeiro lugar nos índices de atração e atenção para aquela campanha, né? Batendo atrizes como Julia Roberts, Scarlett Johansson, Charlize Theron, por exemplo, Penélope Cruz. Então Ava Gardner ficou na frente e foi esse o rosto estampado na divulgação do Festival Internacional de Cinema Clássico. Então esses são alguns equipamentos que podem fazer com que a gente tenha informações suficientes, diferentes, novas e mais detalhadas para que a gente jogue isso como estratégia para apresentar numa campanha nossa de mercado. Outra coisa que modifica muito o nosso modo de agir são os hormônios. Ninguém pensa muito nos hormônios
como a gente é tomado por eles a cada momento, né? Alguém já ouviu falar em TPM, tensão pré-menstrual? Vocês acham isso um comportamento racional? Não. É um comportamento irracional, é um comportamento totalmente hormonal, né? Faz parte da química, e toda a química hormonal que está envolvida, toda a química cerebral que está envolvida. Da mesma forma como a gente tem outros hormônios, vamos dizer, do bem, como a dopamina, que são os nossos índices de humor e de prazer. E tem alimentos, por exemplo, que estimulam a produção da dopamina. Tem empresas que fazem você gerar mais dopamina quando entra em determinado ambiente. Chocolate, por exemplo, estimula a dopamina. E quando a gente está com a dopamina em níveis mais elevados, o nosso humor está melhor, a sensação de prazer está melhor, e isso pode ser um fator principal para que a gente compre determinado produto. E depois chegue em casa pensando, por que foi que eu comprei mesmo? O que é que aconteceu que eu não me lembro? Um outro hormônio é a serotonina. Um outro neurotransmissor, perdão, é a serotonina, que está ligada às percepções sensoriais, às emoções. E um grande detalhe é que a maior parte dela, aliás, é produzida no nosso intestino. O intestino é conhecido como o segundo cérebro. Por isso que quando a gente está se sentindo cheio, dizem que a palavra utilizada é dizer que a gente está enfesado, porque o nosso corpo ele está cheio de fezes e a gente não se sente bem, a gente não tem nenhuma sensação prazerosa e a gente quer voltar para casa para resolver a situação. Quando a gente estimula a produção de serotonina, quando a gente estimula a produção de dopamina, tudo acontece de uma maneira muito mais tranquila. Então, aqui eu estou passando para vocês informações. Tá? Essas informações são utilizadas por algumas empresas e também pode servir para que as pessoas fiquem atentos a quando essas informações estão sendo utilizadas para essas empresas de uma maneira não tão interessante. Esse conteúdo aqui é falando sobre o que é o neuromarketing. Como que eu posso utilizar? Porque às vezes eu tenho um produto que é bastante interessante, mas eu não sei me comunicar com o cliente. Então, através dessas informações, a gente pode se comunicar da melhor maneira com o cliente. Fazer com que a informação chegue para o cérebro do cliente da melhor forma, através de um caminho mais curto, gastando menos verba em campanha, por exemplo. Não estou dizendo que a gente vai utilizar de todas as informações para fazer o cliente comprar inconscientemente. Não tem nada a ver com isso. Tá? Aqui é para que se eu tenho um bom produto e eu preciso comunicar de maneira mais eficiente esse produto, a neurociência pode te ajudar através do neuromarketing. Né? Tenho certeza que algumas empresas já tiveram sempre a sensação de estar jogando dinheiro no lixo, jogando dinheiro no vaso e dando descarga e nunca mais vai ver aquele dinheiro. Tem propagandas muito interessantes, engraçadas e que não geram retorno. Poxa, mas tanta gente gostou e o que aconteceu? O que aconteceu que ninguém veio comprar o produto ou o retorno foi pouco? A gente tem que prestar mais atenção, tanto no marketing tradicional e ficar atento ao neuromarketing. O que acontece com isso? A gente tem que melhorar a nossa comunicação. Fazer com que o consumidor realmente perceba o que é que a gente está falando. A gente tem que ter uma ideia, por exemplo, de que o cérebro é egocêntrico. Nós somos egocêntricos. Não adianta a gente oferecer um produto dizendo que vai ajudar outras pessoas,
Não, na verdade a gente vai entender basicamente aquilo que vai ajudar a nós mesmos. A gente não está muito pensando, infelizmente, no outro. A gente pensa primeiramente, e é óbvio, é uma tendência natural, pensa primeiramente em nós. Nós somos egocêntricos. Então, a mensagem que vai ser transmitida para o consumidor tem que mostrar que vai resolver o problema dele. Através de todos esses estudos, todas essas pesquisas que foram feitas, viram que as partes do cérebro que são mais acionadas primeiramente é a parte do cérebro reptiliano, que despertam tais sensações. Como que eu posso atingir essa parte do cérebro reptiliano? Através dessas situações, sabendo que a gente luta e fuga e luta para sobrevivência ou para permanência ou para procriação, a gente sempre está pensando em nós, lembrando que eu sou egocêntrico, você é egocêntrico. Uma outra coisa, além de saber que nós somos egocêntricos, é mostrar que a mensagem tem que ter um determinado contraste. Né? Como é que eu fico se eu não tiver aquele produto para mim? Eu tenho que buscar ver como é que... Eu tenho que me imaginar como que eu vou ficar sem aquele produto. A gente vai ver um vídeo agora que vai mostrar bem essa situação. Imagine being you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Hey nekem mini hordó, nem adod egy mosolyért. Então, perceberam no vídeo que estava a atriz Jennifer Aniston indo buscar, não conseguia pegar a garrafa de cerveja e o rapaz foi ajudar, mas quando viu que só tinha uma garrafa da Heineken, ficou para ele. Né? E a Heineken se utiliza bastante de neuromarketing nas suas estratégias de comunicação. Né? Então o contraste fica evidenciado dessa forma. Como que eu fico se eu não tiver aquele produto para mim? Um outro ponto que tem que ser visto é que nós gostamos de tangibilidade. Não me venha muito falar de números. Eu preciso sentir o produto, eu preciso tocar, eu preciso pegar. Quanto mais tangível esse produto tiver para mim, melhor. Eu vou conseguir, fica melhor para que o meu processo de tomada de decisão seja mais rápido. Em estratégia de comunicação, a gente tem que evidenciar o começo e o fim. A mensagem que está ali pelo meio tem sua importância, mas não é a vital. Você tem que ter uma boa chamada no início da mensagem e ao final dela tem que reforçar aquela mensagem do início. O que está no meio ali, ele deu todo o seu contexto, o seu conteúdo, mas início e fim é que fazem realmente a efetivação da tomada de decisão. Nós somos seres visuais. A gente reage a determinados estímulos de uma maneira bem rápida. Né? A gente pode ver um galho no chão, imaginar que é uma cobra e já tomar aquele susto. A gente pode escutar um latido e já dar um pulo no muro mais próximo, pensando que o cachorro está solto. Depois é que a gente raciocina e pensa, vai olhar, ver se é uma cobra. Não, não é uma cobra, é um galho. Vai olhar o cachorro e ver, ah não, ele tá por trás da grade, ele não está correndo atrás de mim. Então, nós somos visuais. A gente age de uma maneira muito rápida, através do que nós estamos vendo, né? Ou ouvindo, principalmente vendo. E nós somos seres emocionais. Sua mensagem tem que ter emoção. Não me venha colocar muita coisa teórica. Eu tenho que sentir a tua mensagem. Eu tenho que fazer com que ela toque aqui, com que ela me traga lembranças interessantes.
né? Eu tenho que criar um coquetel emocional, porque isso sim vai criar reações para que a gente consiga memorizar e para a gente consiga agir. Então, pessoal, para organizar, nós somos egocêntricos, lidamos muito bem com o contraste, gostamos de tangibilidade, damos mais importância ao que está no início e no final de uma mensagem, somos seres visuais e somos seres emotivos. Além disso que a gente está falando aqui, existe outra coisa chamada gatilhos mentais, que são processos que são desencadeados no nosso instintivo, né, que desperta as sensações mais animais que a gente tem. E nessas sensações, a gente pode pensar bem. A primeira delas que eu posso citar aqui, é a que eu julgo, inclusive, mais importante, é a sensação de autoridade. Sensação de autoridade, por exemplo, eu estava assistindo um programa de saúde de determinado canal nacional, e nesse programa de saúde estavam lá sendo entrevistados um doutor, né, com o seu jaleco, e um profissional de educação física. Ambos falando sobre atividades físicas, ambos falando sobre melhorias para a saúde, alimentação, mas enfim, a entrevistadora, a cada 10 perguntas, 7, no mínimo 7, eram voltadas para o doutor, que estava lá com seu jaleco. Então, o nível de autoridade impõe respeito. Quando eu vejo alguém com aquela bata de um juiz, ou até sendo o próprio juiz de futebol, ou um doutor, um médico, eu valorizo aquela vestimenta que ele está. Roupa, carro, tudo isso são situações de que o outro olha e diz, ele já conseguiu alguma coisa, ele tem alguma coisa a me dizer. E eu devo, no mínimo, escutá-lo, ou eu devo respeitá-lo. Esse é um gatilho emocional que, no meu ponto de vista, é um dos mais... é o principal a ser utilizado. Reciprocidade é um outro gatilho emocional. Acontece muito nas empresas, vamos levar para o lado prático, por exemplo, das empresas cederem algum brinde, para que você, ou um brinde ou até uma amostra grátis para que você teste. Laboratórios de medicamentos que costumam deixar nos consultórios amostra grátis da droga que desenvolveram, para que eles, já testados, lógico, mas para que os médicos ofereçam e vejam e sintam a eficácia do produto. Reciprocidade, a gente está pensando aqui em meio comercial, mas a gente pode levar também para nossa vida pessoal, né? Eu lembro que quando eu servia o exército, e eu morava no quartel, e às vezes tinha colegas meus de caserna que precisavam ir para uma balada, precisavam ir para uma festa, e eles estavam de serviço naquele dia que ia acontecer aquela festa que ele não poderia perder. E quem chegava? Jean, que era o salvador da pátria, para ele. Como eu morava no quartel, não me custava nada tirar aquele serviço para ele. O ato de eu dar antes de receber, o ato de eu oferecer antes de pedir algo em troca, gera um compromisso, gera uma obrigação meio que emocional, meio não, totalmente que emocional, dele retribuir esse favor. Então, numa negociação, por exemplo, você pode conceder algo primeiro, que depois existe uma grande possibilidade dele lhe conceder algo em troca. E não necessariamente na mesma moeda. Ele pode até te oferecer algo a mais. No meu caso, quando eu tirava o serviço para os colegas, eles até tiravam 2 serviços para mim em troca, né? Porque para eles era muito importante não faltar aquela festa. Então, não precisa ser na mesma moeda, eu posso entregar antes de receber. Reciprocidade
é um segundo gatilho mental. Um outro gatilho emocional é o do compromisso e da coerência. Eu tenho um compromisso de honrar com a palavra que eu dei. Caso numa visita de vendas, por exemplo, eu não conseguir fechar um determinado negócio e eu peço uma nova data para aquele meu cliente e ele me concede essa nova data, ele já fica emocionalmente com aquele compromisso de me atender e quem sabe pode vir a fechar um negócio comigo. Eu não sou obrigado a prometer nada, mas se eu prometo, eu tenho que cumprir. Fica muito nesse lado, fica muito nessa situação de que eu tenho que honrar com a palavra que eu dei. Então, compromisso emocional que a gente pode pegar com as pessoas é um gatilho emocional que a gente pode adaptar para as campanhas publicitárias. E um outro gatilho emocional, na verdade, são vários, são mais de 20 gatilhos emocionais que a gente poderia conversar sobre ele em outros momentos, mas um outro gatilho bastante interessante, bastante utilizado, é o da escassez. Pensa na situação de que o que é abundante não é valorizado. O que eu tenho muito não é valorizado. O que é escasso é valorizado. Ferrari é valorizada. É escasso. Água em determinadas regiões do país é escassa. É valorizada. Quanto que eu pagaria por ter água na torneira de minha casa? Sabe aquelas propagandas que dizem promoções até o dia X ou enquanto durar o estoque? Estão se utilizando da estratégia da escassez, do gatilho mental da escassez. Agora, pessoal, todas essas estratégias utilizadas, elas têm que ter a sua verdade por trás disso. Não adianta eu criar uma situação para ludibriar ninguém. Uma empresa mentirosa e um gambá na sala não se sabe qual fede mais. Então a gente tem que primar por utilizar essas informações da neurociência em prol de transmitir uma mensagem interessante para o nosso cliente. Existem vários gatilhos emocionais e a gente pode conversar mais sobre eles em um outro momento. O que a gente vai pensar a partir de agora é que aquela eterna briga que tinha da emoção com a razão não existe mais. Porque, na verdade, é a emoção quem ganha. Pessoal, e para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês que permaneceram aí me assistindo esse tempo. Dizer que eu estou à disposição de cada um de vocês. Vocês podem, como eu falei, entrar no meu Facebook, Jean Oliveira BR, e lá solicitar o link para disponibilizar os slides dessa palestra. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário, estejam à vontade. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser, e até breve, se Deus quiser.